Olá, você que nos acompanha pelo Leia Já. Estamos iniciando mais um gabinete. Eu, Tabata Alves, recebo hoje nos estúdios do Leia Já o pré-candidato ao governo pelo PSOL, Ivan Moraes. Ivan, obrigada pela sua presença, pela disponibilidade de vir debater Pernambuco. Obrigado pelo convite, Tabata. Muito feliz de estar aqui com você hoje. A gente tem uma situação ocorrendo nesse momento, né? Algo quente. Tem a trama golpista e o inquérito em curso, né, no Supremo Tribunal Federal, e até o momento não tinha atingido nenhum pernambucano. E aí a gente tem nesse momento de que Gilson Machado, né, o ex-ministro do governo Bolsonaro, foi preso. Como o senhor tem avaliado, né, a condução do inquérito e todos esses depoimentos que já ocorreram, né? Já ocorreram todos, de todos os núcleos, né? E falta se dar ainda, né, a condenação, o final do processo, mas todos já foram ouvidos no Supremo. A essa altura do campeonato, não há mais nenhuma dúvida sobre a existência de uma trama golpista, inclusive com previsão de assassinar candidato a presidente, ministro do Supremo. Não há nenhuma dúvida mais sobre se houve ou se não houve uma tentativa de golpe. E tentativa de golpe se pune porque golpe bem sucedido não vai sobrar ninguém, né, para responsabilizar quem quer que seja responsabilizado. E tenho acompanhei o debate sobre a dosimetria das penas que foram aplicadas àquelas pessoas que estavam ali influenciadas, né? Aquelas pessoas que foram os sujeitos que entraram, que quebraram. A história do batom, Houve a história do batom. Era um batom, não era um batom. Enfim, discussões interessantes. Agora, eu estou esperando com muita ansiedade a gente chegar neste momento, né? Porque é imprescindível que os mandantes, que os incitadores, que os financiadores do processo eles sejam encontrados. Então, acho que ainda está faltando o nome aparecer, está faltando a gente compreender exatamente qual foi o papel de cada general, qual foi o papel do ex-presidente, qual foi o papel do seu ajudante de ordens, qual foi o papel de outros parlamentares que eram parlamentares na época e que usaram suas estruturas para fomentar aquele processo. Então, eu não vou fazer nenhum comentário específico sobre a prisão do ex-ministro, mas eu tenho muita expectativa sobre esse e sobre outros nomes que nós sabemos que participaram, que incitaram, que fizeram postagens incitando, que levaram a população às ruas, que financiaram esse processo. Né? Há indícios aí que o segmento do agronegócio tem muita influência, inclusive financiou, né, a ida de algumas pessoas, inclusive a estrutura para que houvesse esse golpe. Não foi uma bobagem. A gente precisa lembrar que nesse processo teve tentativa de explodir bomba no aeroporto. A gente precisa lembrar que nesse processo já houve uma pessoa que tornou-se um homem-bomba quando foi tentar explodir um artefato junto ali da Estátua da Justiça, mesmo que depois, mas tudo fruto do mesmo fluxo, né, do mesmo tipo de discurso que levou ao 8 de janeiro. Então, eu acredito que, enfim, agora, com esses nomes surgindo, com os depoimentos sendo dados, eu entendo que o Supremo vai chegar a um afunilamento, compreender exatamente qual foi o papel de cada sujeito, trazer à tona nomes de sujeitos que ainda não vieram à tona. Eu penso aqui em alguns parlamentares de Pernambuco, inclusive, que fizeram uma grita muito grande defendendo aquele processo de golpe, e ainda não vi os nomes deles aparecendo, mas acho que a gente já vive um processo histórico, né? Eu não tenho lembrança, não sei se os estudiosos, quem estudou antes de mim, de a gente ver generais no banco dos réus. E acho que isso é muito simbólico. Não é porque eu estou torcendo para que o Exército seja desmascarado. Não tenho nada contra a instituição que tem tarefas importantes para o Brasil. Mas acho que passou do tempo já de a instituição Exército ou as instituições Forças Armadas servirem a interesses políticos de grupos muito pequenos. Então, acho que a gente chega aqui numa oportunidade muito grande, de, durante esse processo, a gente poder seguir numa linha de democratizar o Estado como um todo, né? Democratizar o Judiciário, democratizar as Forças Armadas. Enfim, eu sou militante de direitos humanos, né, Tabata? E a gente que milita por direitos humanos, a gente vive com a doença do otimismo. A gente normalmente esperançar, a gente né? É muito pessimista na análise, mas a gente é muito otimista na ação. Então, eu nutro essa certeza de que esse processo duro, chato, que separou famílias, que dividiu a sociedade, ele pode chegar ao fim,
E para ele chegar ao fim e a gente poder superá-lo, é preciso que haja responsabilização. Eu acho que anistia não cabe em nenhum país. Essa discussão. Não é uma discussão que cabe. Confundindo, né? Em diversos países do mundo em que houve processos ditatoriais e que tiveram condições de superá-lo, mesmo que tivesse havido, em alguns casos, retrocessos posteriores, não houve anistia. Houve processo de responsabilização segmentada, houve comissões de justiça instaladas. Tem o exemplo da África do Sul, tem o exemplo do Uruguai, tem o exemplo da Argentina, tem o exemplo do Chile. Tem muitos exemplos espalhados pelo mundo, o exemplo de Portugal, em que pessoas que cometeram crimes durante processos ditatoriais foram responsabilizados. Houve processos para que pessoas que estavam subordinadas a essas pessoas pudessem, inclusive, se redimir perante a sociedade, e a sociedade caminhou. Eu acho que a gente não teve a oportunidade de fazer isso no Brasil quando terminou a ditadura civil-militar, que começou em 64 e terminou no final dos anos 80. Talvez essa seja agora a oportunidade que a gente precisa. Até porque, ao fim e ao cabo, a gente fala de democracia, né, Ivan? O que a luta é pela democracia. E a democracia vai para toda a sociedade. Não vai só para esses que incitaram, os que participaram, mas inclusive para eles, né? Porque os direitos humanos também estão atendendo a essas pessoas. Naturalmente. E no momento que se rompe isso, inclusive essas pessoas vão sofrer essas consequências, né? Lógico. Imagina se a gente tivesse agora estipulando que essas pessoas iam ser julgadas arbitrariamente, que elas não iam ter o direito à ampla defesa. Eu acho que não é esse tipo de sociedade que a gente quer. A gente quer essa sociedade mesmo, em que ele vai dar o depoimento dele, ele vai ter a oportunidade de se defender, ele vai expor as suas razões, ele vai tentar colocar provas que possam atuar em sua defesa, ele será julgado e ele será responsabilizado pelo que cometeu. Eu acho que isso é como uma república deve funcionar. Quando a gente fala em democracia, a gente se volta aqui para Pernambuco, né? Você que já está como pré-candidato, está animado. É uma disputa que já está em curso, né, Ivan? Você colocou seu nome, mas os outros que ainda não colocaram, dizendo, eu sou pré-candidato de fato, mas que já estão no jogo e que estão jogando com força, né? Tá. Existem 2 lideranças postas aí no Estado e que estão se articulando, inclusive com outras lideranças políticas, para viabilizarem suas candidaturas. Sim, a gente tem aí uma situação muito sui generis em Pernambuco. Eu tenho dito isso em quase toda entrevista que eu dou. Aqui em Pernambuco, nós não temos, ao que tudo indica, um perigo imediato de uma ascensão de extrema-direita ao governo de Pernambuco. Isso nós não temos. Eu não coloco a governadora como uma representante da extrema-direita e conheço, entendo que o prefeito também não é um representante da extrema-direita e também entendo que a própria extrema-direita, que está organizada sob o bolsonarismo, não está priorizando a disputa eleitoral no estado de Pernambuco porque entende que não vai ganhar. Então, a gente parte de um lugar que, quando a gente vê o Brasil, é um lugar de privilégio. É um lugar que a gente não está com este receio. Uhum. Ao mesmo tempo, a gente tem, como você falou, 2 lideranças, mas que são 2 lideranças do mesmo projeto político, que estão divergindo por questão de espaço de poder. Uhum. Não precisa ir muito longe. Né? A gente sabe que os 2 estiveram no mesmo partido há muito pouco tempo. A gente sabe que Raquel só saiu do PSB porque queria disputar a prefeitura de Caruaru e o PSB já tinha se articulado com o PDT do adversário dela. Por isso ela foi para o PSDB. Uhum. Não foi por outro motivo. Não foi porque ela resolveu que ela estaria mais à direita do PSB. Foi porque ela resolveu que queria ser prefeita de Caruaru. E esteve não só no partido, como esteve no governo, né? No governo, estadual, na base, pelo PSB. Antes dela, o pai dela, não estou querendo dizer que ela tem a obrigatoriedade de seguir a mesma linha política do pai dela, mas é um fato, que o pai de Raquel foi vice-governador do pai de João há 10 anos. Então, é um grupo político só, que rachou por um motivo pragmático, por um motivo eleitoral, e que agora caminha em lados diferentes, mas não opostos. Note que tanto Raquel quanto João disputam os mesmos partidos para a sua base. Inclusive, muitos têm os mesmos partidos na sua base, tanto da direita quanto da esquerda. O próprio Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido de massas da esquerda latino-americana, ele está na base de João e está na base de Raquel. Então, é como se a gente tivesse hoje uma política hegemonizada pelo centro ideológico. Sim. E eu não estou nem falando do centrão. Uhum. Eu estou falando de um centro ideológico, de um campo conservador, de um campo que vê a política
de forma muito fisiológica, de forma muito pragmática. Então, o próprio João ele não fala como político, ele fala como gestor. Né? Raquel tenta fazer o mesmo. Se Raquel tivesse chegado antes e tivesse mais próxima do governo Lula, como João está, Raquel talvez estivesse sendo vista como mais de esquerda do que João. E João, se tivesse tido a oportunidade, estivesse no lugar que Raquel está, muito provavelmente ele estaria sendo visto como à direita de Raquel. Mas a verdade verdadeira é que nenhum está à direita de ninguém, nem à esquerda de ninguém. Eles estão exatamente no mesmo campo político-ideológico. Saiu uma foto ontem, ou foi hoje, do São João dos Coelhos, de Petrolina. Os Coelhos, nós sabemos, foram líderes do governo Bolsonaro. Eles não foram, e foram líderes de outros governos também, porque eles são mais governistas do que ideológicos. Foram líderes de Lula antes de Bolsonaro também. Mas aí estava na foto o Silvio Costa Júnior, Silvio Costa Filho, estava na foto o Miguel Coelho, Marília Reis e o João Campos. Se a gente acha que Humberto Costa também está na chapa de João, eu não vou apostar porque eu não defendo as apostas. Mas eu sou capaz de dizer que alguém que está na foto com o João, que foi publicada hoje, talvez esteja na chapa de Raquel. Porque todo mundo ali quer ser senador. Sim. Mas você só tem 2 vagas de senador. Como é que João, aí precisa fazer as contas. Como é que João vai botar Miguel, lugar, né? Silvio e Humberto na mesma chapa, entendendo que Marília talvez tenha menos chance? Um dos 3, você acha que se ele rifar Humberto, se ele rifar... Não vai rifar Humberto. Se ele rifar Silvio Costa, se ele rifar Miguel Coelho, você acha que eles 2, ou um dos 2, não vai correr para o lado de Raquel? Eu acredito que vai, porque são do mesmo grupo político, apenas disputando espaços. É como se eles fossem correntes de um mesmo partido. Né? Então, agora fazendo a sua disputa interna, que é essa hora que você se organiza com as lideranças territoriais e tal e tal. Então, nessa conjuntura, eu estou muito animado para disputar com os 2. Porque Pernambuco precisa de uma candidatura, e não é apenas porque eu quero fazê-la, mas Pernambuco precisa de uma candidatura que tenha a capacidade de propor um projeto novo. O projeto de Raquel não é novo comparado ao projeto de João. São projetos politicamente semelhantes. Então, nós precisamos ter um projeto ousado. Eu estou falando de construir um programa máximo, ousado e possível para Pernambuco. Porque eu posso chegar a acordar em 2027, governador de Pernambuco, com a responsabilidade incrível de fazer um governo completamente diferente no modo de fazer do que os governos que me antecederam, ou eu posso, durante o processo eleitoral também, convencer esse centro ideológico de que há coisas que precisam ser feitas urgentemente. E eu vou dar alguns exemplos. O senhor tem falado da questão de tarifa zero, né? Tenho falado de tarifa zero, por exemplo, que é uma tendência mundial. Já existem quase 400 municípios do mundo que têm tarifa zero nos transportes. Já tem estudo que mostra a importância da mobilidade para os direitos humanos, para procurar emprego, para você ter direito ao lazer, para você ter acesso à cidade, para você reduzir violência. Então, por que é que Pernambuco, pioneiramente, não cria um formato de fazer o passe livre acontecer? Eu tenho conversado com muita gente que está em Belo Horizonte, que deve ser a primeira capital do Brasil a ter passe livre. Lá fizeram uma conta simples. Empresa com mais de 10 funcionários paga uma taxa que vai para um fundo, a prefeitura completa e paga as empresas, para que continue fazendo. Isso para o empresário é muito bom, porque o empresário não tem mais, no caso de Belo Horizonte, não terá mais que se preocupar com a evasão de renda, com gente que não paga tarifa. Ele não vai ter que mais lidar com toda a área meio, que faz desde que o dinheiro chega até a parte que o dinheiro é depositado, porque esse fluxo vai acontecer de forma muito mais segura. E de formas diferentes, isso tem acontecido em muitos lugares do mundo. Então, como é que vai ser? O que é que eu vou propor em Pernambuco? Não sei. Mas eu sei que dá. Porque eu sei que os empresários de Pernambuco pagam vale transporte para os seus funcionários. Porque eu sei que o governo de Pernambuco gasta uma fortuna no transporte. Porque eu sei que os empresários que hoje têm as concessões do transporte de Pernambuco dizem perder muito dinheiro com evasão de recursos, com evasão de renda. Então, dá para fazer um bem bolado. Né? Onde é que tem um recurso? Quem está pagando pouco? Quem tem mais para pagar mais? Quem tem menos vai pagar menos? E do mesmo jeito que a gente aplica isso, a gente pode aplicar em várias outras coisas. A gente tem pouca margem de manobra para imposto, né? Porque os impostos que são estaduais é muito pouco. Basicamente, o imposto sobre o comércio de mercadorias, né? O ICMS. Mas o próprio ICMS ele pode ser estudado para que algumas mercadorias específicas possam ter taxações específicas que sejam direcionadas para políticas específicas também.
Então, por que a gente não começa a pensar em Pernambuco numa política de renda básica para todo mundo? A gente vive uma crise do emprego e renda, e essa crise só tende a aumentar. É com a inteligência artificial que nos próximos anos vai tirar milhares de empregos em muitos lugares. Então, se não tiver no mundo, não estou falando nem do Brasil nem de Pernambuco, se não tiver no mundo programas de garantia de renda básica para todo mundo, o que a gente vai ter vai ser uma guerra. Então, Pernambuco tem que chegar antes. Por que a gente ainda não criou o plano estadual da cannabis? Com a lei que está hoje, não estou falando de mudar a lei, não estou vão estar falando de legalizar, não estou falando de mudar nada. Eu estou pré-candidato a governador de Pernambuco, não estou pré-candidato nem a senador, nem a presidente da República. Existe projeto de lei que precisa, inclusive, ser Tem a lei do deputado João Paulo, né? Tem uma lei que eu ajudei a aprovar, que eu escrevi junto com a vereadora Cida Pedrosa, que diz respeito ao Recife. Nós temos, Tabata, um LAFEP, um laboratório público, que sabe produzir esse medicamento, eu sei porque já fui lá, e já levei técnicos e técnicas do LAFEP até a Paraíba, onde a gente conheceu a Abrace, que está atendendo dezenas de milhares de famílias. Então, por que a gente não pega essa planta, que é uma planta, faz convênios para que universidades, produtoras, pequenas cooperativas possam plantar, que a gente possa utilizar o LAFEP, estruturas derivadas do LAFEP, para produzir remédio. Esse remédio, que na farmácia está custando R$1.000, R$2.000, R$1.500, pode ser distribuído de graça na farmácia Viva do SUS e pode ser vendido para o mundo todo. É porque é um remédio que está sendo cada vez mais demandado. Estou falando do remédio. O que não dá para fazer remédio, dá para fazer calça, camisa, sapato, cosmético, tijolo, vela para veleiro, corda para paraquedas. Então, essa indústria toda, que não estou nem falando do uso recreativo, que eu tenho certeza absoluta que nos próximos anos vai ter outra legislação, do jeito que está hoje, nós estamos perdendo, em Pernambuco, bilhões de dólares todos os anos, porque a gente não tem coragem de fazer o certo. Resíduo sólido, e aí eu vou passar de novo para tu, porque eu estou trazendo coisas que são contemporâneas no mundo. Nada do que eu estou dizendo nesse microfone hoje eu estou inventando. Nada eu estou dizendo coisas que a gente antigamente ficava... porque os comunistas dizem um negócio que não vai acontecer. Eu estou falando coisas que estão acontecendo. Né? Coisas que estão acontecendo. Se você for hoje, agora, pegar um avião, chegar em Estocolmo, na Suécia, ou em Copenhague, na Dinamarca, você não vai andar em nenhum ônibus que ande com combustível fóssil. Porque todo o resíduo orgânico... E a questão ambiental é urgente, né? É urgente porque não tem planeta B. E além de ser uma questão ambiental, também é uma questão econômica. Se você está num estado feito Pernambuco, que recicla e composta irrisoriamente, menos de 5%. Da última vez que eu vi era 2%, 3%. É o que a gente faz de encaminhamento de resíduo sólido. Essa coisinha de nada pode transformar a vida de muita gente. Então, imagina a gente pegando e reciclando tudo. Imagina a gente pegando e compostando tudo. O que não for virar adubo, que possa ir, inclusive, para a agricultura urbana e periurbana, pode e deve virar combustível. Imagina a gente ter os ônibus que vão rodar com tarifa zero. Eu já estou botando uma coisa junto da outra. Imagina os ônibus rodando com tarifa zero, com combustível orgânico, produzido de forma economia sustentável, com pessoas que estão andando nesse ônibus, com sua renda básica garantida, para ir para um teatro, para ir para um cinema, para buscar trabalho, porque ninguém quer viver de renda básica. Né? Nos países onde há experiências de renda básica, ninguém recebe renda básica para ficar de bobeira em casa. Né? Quem recebe Bolsa Família não fica de bobeira em casa. Né? Quem recebe qualquer benefício de grana que o governo dá, a tendência é pegar essa grana, comprar alguma coisa, botar para vender, produzir um tipo de sustento que seja solidário. Acho que a economia solidária está aí para trazer muita experiência boa. Que se junta o conceito da economia solidária, junto o conceito da agricultura familiar e orgânica, você junta o conceito da revolução dos baldinhos, que é o conceito da compostagem de tudo, da reciclagem de tudo. Você junta o conceito da renda básica universal, a gente vai produzir o Pernambuco do bem viver. A gente vai plantar o Pernambuco do bem viver. Ivan, dá para fazer isso em 4 anos? Jamais. Mas alguma hora tem que começar. Eu estou muito ansioso para começar a debater isso, porque a gente sabe onde as coisas estão.
Eu ando com quem estuda isso. Eu ando com quem sofre na pele os problemas que eu estou trazendo. São pessoas, são grupos, são organizações que eu acompanho há 10, 20 anos. Então, está na hora já de a gente começar a trazer isso para a mesa, tirando um pouco a politicagem do debate. Eu não vou para os debates para fazer politicagem. Aquela coisa para se ver nas redes sociais também, né? Não vou ficar fazendo performance pela performance. Não vou ficar, ninguém presta, sabe essa coisa de... não é que ninguém preste. É porque quem está hoje na política tradicional, eu aprendi isso porque fui vereador durante 8 anos, quem está hoje na política tradicional, por mais bem intencionado que seja, está dentro de uma estrutura que muitas vezes impede as coisas de serem feitas. Eu tenho quase certeza, eu não conversei com eles ainda, mas tenho quase certeza que tanto o João quanto o Raquel são muito mais progressistas do que parecem. Mas eles têm acordos, eles têm compromissos, eles têm alianças das quais eles não podem politicamente se libertar, né? E eu vou estar lá para isso. Eu vou estar lá para trazer o que precisa ser dito, tanto para os dois quanto para a sociedade pernambucana. E para além dessa questão dos palanques, né, desses grupos políticos que eles têm procurado, inclusive as mesmas figuras, né? Um procura o Silvio, o outro também procura. Um conversa com o Miguel, o outro também conversa. Claro que na política isso também é necessário que exista, né? Mas para além dessa questão de palanques, quais seriam as semelhanças que o senhor observa em um e outro e o que o senhor faria de diferente, né, em relação ao que eles têm colocado? Porque muitas vezes a gente vê questões de segurança pública, por exemplo, e que se assemelham muito, né? Quando você me pergunta qual é a semelhança, eu tenho vontade de lhe devolver a pergunta, qual é a diferença? A minha diferença é que um homem e outra é mulher. Um é do interior, outro é de Recife. A diferença está aí. Mas eles são semelhantes porque são frutos do mesmo projeto político. A diferença é que um quer fazer e o outro quer fazer. Mas você vê, o discurso é igual. O discurso é muito parecido. Na segurança, tanto a abordagem de um quanto a abordagem da outra é aquela abordagem... como é que a gente chama? Da força. Né? De mais polícia, mais arma, mais coerção. É um discurso antiquado, é um discurso que não cabe mais na contemporaneidade. Porque ele não funcionou. Não é por nada, não. Não é porque Ivanzinho é bonzinho, não. É porque não funcionou. Como é que a gente tem lidado com política de segurança pública há muito tempo? Com coerção, com muita coerção. E aí, experiências boas que podem ser replicadas de mediação de conflitos, praticamente não são tocadas. Uma mudança de paradigma no que é prioritário para o nosso aparelho coercitivo. O que é que eu estou dizendo? Vê que frase grande que eu estou dizendo. Polícia hoje, de Pernambuco, ela tem como prioridades o crime contra o patrimônio e o tráfico de drogas. Então, você tem uma guerra contra as drogas que existe, e Pernambuco não está sozinho nisso, que não serve para nada, a não ser prender e matar a gente. Você lidar com política de drogas a partir da polícia como sendo o principal sujeito que tem a prerrogativa de resolver o problema, entre aspas, causado pelas drogas, entre aspas, também, isso é pobre, porque não funciona. Então, o que é que a gente precisa fazer? O que é que a gente deve fazer? A gente pode fazer isso amanhã. É só começar. É priorizar. A polícia da gente vai ter que priorizar crimes contra a vida. Então, a Polícia Militar de Pernambuco, num governo em que possivelmente eu possa estar liderando, ela não vai perder o tempo dela prendendo menino de 14, 15, 16, 18 anos com 5, 6, 7, 15 gramas de substância ilegal. Porque isso não faz sentido do ponto de vista da otimização do que é do recurso público. Mas as drogas são ilegais. Massa. Então a gente vai investir em inteligência e a gente só vai fazer a apreensão de droga de quilos. E aí a gente vai pegar gente grande. Então, em vez da polícia ficar dando baculejo em todo menino que sai da favela, a polícia vai saber onde é que tem grandes cargas e grandes barões da droga. E eu tenho a impressão que eles não moram em barraco, não. Eu tenho a impressão que os barões da droga não moram nas favelas de Pernambuco. E a gente vai prender esses caras sem dar um tiro, enquanto a legislação disser que as drogas vão ser crime. E os meninos que têm problemas de uso... Veja, a percentagem de pessoas que fazem uso problemático de substâncias não pode ser colocada na cadeia nem no cemitério. Essas pessoas precisam ter condições de, se fazem uso problemático, poderem enfrentar, dialogar, lidar com seu uso problemático de forma humanizada, de forma individualizada, como já preconiza o SUS, com a rede da atenção psicossocial.
Agora, como é que se faz, tanto no governo quanto no Estado? Você pega e faz parceria com comunidade terapêutica. Para quê? É porque você quer cuidar das pessoas? E que já há estudos de que não funciona, Não funciona. É porque você quer lidar com o problema ou porque você quer fomentar a parceria que você tem com parlamentares da extrema-direita que são proprietários ou sócios dessas comunidades terapêuticas. Não há diferença, para mim, entre o que um faz e o que o outro faz. Quando a gente fala de educação, né, tem sido um discurso muito forte, tanto de um lado quanto do outro, e a gente tem visto que, na prática, quando vai para a mesa de negociação com as categorias ficam acuadas e não saem satisfeitas. Voltam às aulas, né, voltam... E isso no municipal. No estadual, a gente tem aquela questão da LEP, né? Existe esse impasse que tem sido na área da educação e que tem sido em outras áreas, né? Uhum. E aí a gente fala especificamente da governadora, porque tem tido, desde o início da gestão dela, essa questão do diálogo, que a gente já recebeu alguns parlamentares aqui de vários partidos e que tem feito essa queixa dessa falta de diálogo da governadora, mas existe também lá dentro a questão das emendas parlamentares, por mais que neguem, mas que está em curso esse cabo de guerra. É isso. São dois temas que são interessantes. E nos dois... tem um elemento que a gente precisa tirar da discussão, que é a politicagem. A gente tem que fazer política. O que se faz, muitas vezes, é politicagem, é o partidarismo. É você colocar o interesse da sua agremiação política na frente do interesse do povo. Isso se faz em Pernambuco à torto e à direito, e não é de hoje. Então, na educação, todos os anos a gente vê as categorias, e aí não estou falando nem da educação. Agora eu estou falando do respeito aos profissionais da educação. Todos os anos a gente vê eles e elas se mobilizando, mais elas do que eles, inclusive, para obter melhoria nas suas condições de trabalho. Professor e professora do Recife, que lutou e ganhou 1% de desconto, de acréscimo no salário, eles e elas não têm lutado só por isso. Muitas escolas do Recife nem são escolas. Muitas escolas do Recife ainda não têm ar-condicionado. Muitas escolas do Recife não têm condições de você operar. Eu estou falando nem de questão de conteúdo, que a gente precisa dialogar sobre isso. É porque a extrema-direita tem feito uma ofensiva muito grande aos conteúdos escolares, fazendo com que, em muitas escolas, sem que houvesse nenhuma discussão pública sobre isso, determinados conteúdos hoje tenham problemas de serem aplicados. Disciplinas de sociologia, disciplinas de história, disciplina de filosofia, disciplina de geografia, muitas vezes são prejudicadas por influência de segmentos ultradireitistas que têm impedido certas discussões de aparecer na escola. E a gente tem que ter tranquilidade para discutir isso. Agora, o que acontece na Assembleia é um caso interessante de a gente perceber. Porque o que acontece? A Raquel foi eleita, mas o PSB elegeu uma grande bancada. Talvez acho que a maior bancada de um partido só na Assembleia. E é uma bancada que, desde o primeiro dia, tem se esforçado para fazer com que a governadora não governe. Embora, no início, ela tenha eleito o Álvaro Porto, que era do partido que ela estava naquele tempo, a relação entre os dois nunca foi a melhor de todas. Né? Nem no primeiro dia. Nem no primeiro dia. Então, fica aquela coisa. Existe um machismo estrutural que está jogando contra a governadora, isso aí é inquestionável, mas também está sendo colocado aqui tanto a falta de habilidade dela e do grupo dela de lidar com os deputados, quanto a intransigência dos deputados, e particularmente da bancada do PSB, em fazer com que o governo não funcione. E aí eu vou dar um exemplo básico. Quantos empréstimos não foram pedidos na Câmara do Recife por João Campos? Eu, enquanto vereador, votei a favor de vários, enquanto vereador de oposição. Porque um vereador ou um deputado, ele não pode impedir recurso de entrar no seu estado ou no seu município. Isso que estão fazendo no estado, estão impedindo o recurso de entrar. Qual a tarefa? É fiscalizar para saber se está sendo bem executado. Não impedir o recurso de entrar. Naturalmente, a gente quer saber para onde vai, a gente quer saber de que jeito vai ser. Como está sendo aplicado. Se não está sendo aplicado para outras... E na hora de a gente aprovar, a gente tem que saber para onde é que ele vai para a gente poder fiscalizar direito. Essa é a nossa tarefa. Agora, dizer que não vai aprovar, ficar embaçando... Já pensou se a bancada do PSB no município fizesse tanta pergunta para aprovar o tanto de empréstimo que João está aprovando na Câmara?
do mesmo jeito que estão fazendo na Assembleia, não é disputa política. O que está se fazendo na Assembleia é politicagem. E aí, Raquel, eu sei que a gente está chegando no fim do tempo, mas aí, Raquel, quando ela percebe que não tem espaço na Assembleia, o que é que ela faz? Ela corre para fazer diálogo direto com os prefeitos. Então, por um lado, ela aumentou significativamente a base de prefeitos que apoiam ela, fisiologicamente, tem muitos. Ao mesmo tempo, ela tornou muito mais difícil a convivência dela na Assembleia, porque os deputados ficaram mais injuriados com ela ainda. Quem perde com isso? O povo de Pernambuco. Então, hoje a gente tem mais ou menos João, é como fosse o pré-candidato dos deputados, o pré-candidato da Assembleia. Raquel é a pré-candidata da MUP, que está com mais municípios. Então, a gente tem que construir o quê? A candidatura do povo. Porque a gente não pode botar a classe política na frente de quem é o sujeito do direito, de quem tem que receber a política pública. Ivan, eu agradeço, né, pela nossa conversa. A gente ainda tem muito que conversar sobre Pernambuco, né? Desde já, não só agradeço, como lhe convido para retornar aqui ao gabinete, certo? Como diz a banda Ed, pode me chamar que eu vou. Mas a gente vai chamar sim. Eu agradeço não só a Ivan, mas a você que nos acompanhou aqui no gabinete. Até a próxima.